Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025. Desta vez, a lição 9 que tem o tema Uma Igreja que se Arrisca, né? Porque a igreja tem que se arriscar. E ela se arrisca como? Na obra missionária, indo a lugares muitas vezes perigosos para pregar o evangelho, né? Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Também já estamos com a lição do quarto trimestre de 2025. A lição do quarto trimestre de 2025, que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo. Esse vai ser o tema do terceiro trimestre de 2025. Lição comentada por Silas Queiroz, né? Quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito. Já estamos de posse da lição do quarto trimestre. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Dizer você continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais, embora ele não está recomendando muito, né? Ele está segurando nossos vídeos, mas que você possa prestar atenção aí no seu sininho de ativação para ver se ele está ativado, para que o YouTube informe a você que nós publicamos um novo vídeo. Agradecer também a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente, e se for possível compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Nossa leitura diária da segunda-feira, primeira leitura diária da semana, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que tem como tema Vivendo em um Mundo Hostil, né? Porque nós vivemos num mundo hostil, onde o Evangelho não é bem aceito por as pessoas, eles não gostam da igreja, não gostam do Evangelho, né? Se pudesse, eles destruíam o Evangelho, mas ele não tem poder para isso, porque o Evangelho é quem? É de Cristo. E a nossa leitura diária da lição 9, né? Uma igreja que se arrisca, Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas, né? Jesus dizendo aos discípulos que estavam enviando eles, né, para o meio, enviando eles como ovelhas ao meio de lobos, e que ele fosse o quê? Prudente como as serpentes e simples como as pombas, que tem que ser, tem que ter prudência, tem que ter atenção, tem que ficar, né, prestando atenção em tudo, e não chegar lá disperso, sem prestar atenção em nada. E outra coisa, chegar com simplicidade, né? Que a serpente ela era prudente, era um dos animais mais astutos, né? Lá do Éden, né? Era mais astuta era ela. E a pomba está ali na sua simplicidade, né? Mesmo simples, mas ela está também atenta. Pode ver que ela não. A pomba, quando está andando, ela não anda muito com a cabeça baixa, sempre com a cabeça, olha, prestando atenção em tudo, olhando para um lado, olhando para o outro. Mesmo na simplicidade, mas ela está ali, sendo prudente. Em Mateus capítulo 10, verso 16, diz assim: Jesus nos chama para uma missão desafiadora, viver como ovelhas entre lobos. Está chamando para viver, né, uma missão desafiadora, viver como ovelha entre lobos. Mas ele nos dá a receita para vencer. Qual é a receita? Sabedoria com integridade, prudência com sinceridade. Tá vendo? Sabedoria com integridade e prudência com sinceridade. Não podemos, né, abrir mão da verdade, mas também não podemos perder o amor. Não podemos ser ingênuos, mas também não podemos ser maliciosos. O verdadeiro discípulo de Cristo anda com equilíbrio, sendo prudente como a serpente, mas simples como a pomba, tá vendo? O discípulo de Cristo ele anda dessa forma, né? Não podemos abrir mão da verdade, mas também não podemos perder o amor. Não podemos ser ingênuos, mas também não podemos ser maliciosos. Tá vendo? Isso a gente não pode ser. O verdadeiro discípulo de Cristo anda com equilíbrio, sendo prudente como a serpente, mas simples como a pomba. É dessa forma que ele tem que andar no meio do povo, né? Ele está no meio de lobos. E no meio de lobo, ele tem que ser prudente. Prudente ao mesmo tempo simples, né? Ele não pode perder o amor. Tem que amar a todos, independente de quem seja.
não pode ser ingênuo demais, não, né? E também não pode ser malicioso. Ele tem que ser prudente. Se o verdadeiro discípulo anda em equilíbrio, ele tem que ser equilibrado, prudente e simples ao mesmo tempo. Porque ele está no meio de lobos vorazes, que vão fazer de tudo para tentar destruir ele. Mas ele tem que ser o quê? Prudente. Prudente e simples. Agir de forma correta. Não perder o amor que Cristo tem por todos, mas fazer de acordo com a vontade de Cristo. Andar como ele andou, viver como ele viveu, sabendo que está num lugar, num mundo hostil, onde muitas vezes não, geralmente o evangelho não é bem aceito. As pessoas não querem aceitar o evangelho, não querem, Deus não quer nem ouvir. Quando alguém fala de evangelho para ele, fala, eu não quero nem ouvir sobre isso, né? Ele é tão hostil, tão raivoso contra a palavra de Deus que ele não quer nem ouvir. Então, é nessa hora que a gente tem que ter o quê? Prudência. Tem que ter prudência para saber lidar com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, ter simplicidade e demonstrar ele todo o amor que Cristo tem por ele, mesmo sabendo que ele não quer muitas vezes ouvir, mas tem que fazer como Cristo fazia. Quando alguém aceita receber a palavra, você vai lá e fala para ela. Quando não aceita, Jesus disse, se chegar em algum lugar em que for rejeitado, até o pó da terra deixe lá, venha-se embora. Não vai forçar ninguém a nada. Ele mesmo diz, nem por força, nem por violência. Né? Então, tudo tem que ter o quê? Prudência e simplicidade para fazer uma obra que a gente sabe que não é fácil. E a obra missionária é difícil, não é fácil. Você deixar a sua localidade, deixar o seu país, deixar o seu estado, ir para um lugar muitas vezes hostil, arriscando a vida para pregar o evangelho. Mas Jesus nos chamou para isso. Né? Ele chamou pessoas e capacitou pessoas para isso, para ir a outros países, para ir a outros lugares, muitas vezes hostil, para levar o evangelho a todos, mesmo sabendo que está no meio de lobos, mas essa é a missão que ele nos chama, né? Porque diz aqui, Jesus nos chama para uma missão desafiadora, e a missão é desafiadora. Por isso que a igreja, ela se arrisca, é uma igreja que se arrisca. Ela vai em lugares que muitas pessoas não querem nem ir, mas a igreja vai, porque a igreja foi chamada para isso, para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém?